Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença da minha querida amiga Ana, da ZM Comunicações. Ana, obrigado mesmo por ter vindo. Mande um abraço ao meu amigo Mauro. E eu queria que você se apresentasse primeiro, para depois a gente começar a conversar um pouquinho sobre redes sociais, comunicações na empresa e essas coisas todas. Bom, meu nome é Ana Azevedo, como você já disse, eu sou jornalista, atuo principalmente na área de sindicatos patronais, mas também com eventos, faço palestras, a gente vai trabalhando um pouquinho cada área. E nas redes sociais, nós começamos faz 1 ano e pouco, com um trabalho específico e que está dando bastante resultado, que está sendo bem interessante. Beleza, vamos lá começar. Não vou nem perguntar quanto tempo de profissão para não ficar chato. Não, pula essa parte, vai. Pula, né? Ana, a pergunta que sempre me fizeram é o seguinte: antes da pandemia, as redes sociais, eu não sei, eu vou dar a minha opinião, que eu conversei com as pessoas, elas não eram tão atuantes quanto foram da pandemia para cá, vou falar. Não vou discutir, entrar na parte política nem nada, vamos falar sobre empresa, que é o seu forte, é o seu negócio. E as redes sociais eram muito fracas. Hoje as redes sociais se tornaram muito fortes. Tem empresas que a gente vê, pelo menos lê, empresas muito grandes, multinacionais, investindo mais nas redes sociais do que na propaganda de TV. Então, como é que ficou essas redes sociais? Vamos falar da empresa. Independentemente, não sei se muda o tamanho, o porte e tal, essa rede social. Bom, a parte de redes sociais, realmente, com a pandemia, o que acabou acontecendo? Todo mundo ficou meio perdido. E aí, todo mundo ficou trancado dentro de casa, era complicado você conseguir se comunicar, e as redes sociais, que já eram ativas, digamos assim, ganharam uma nova função, que é aproximar o cliente da empresa. Porque, como a gente não tinha mais tanto aquele movimento de rua, aquele burburinho, era mais fácil você falar diretamente com o seu público dentro das redes sociais. Lógico, para isso foi preciso aprender a usar essa ferramenta, né? A gente tem que considerar que quando você usa a ferramenta do ponto de vista profissional, você precisa tomar alguns cuidados. Então, você precisa conhecer o seu público, você precisa saber para quem você está falando, como o seu público interage com a ferramenta, e você tem que ser muito rápido também. Porque qualquer ruído nessa comunicação, às vezes ganha uma proporção muito grande. Então, você precisa estar atento, você precisa... A gente fala sempre que é bom primeiro fazer um planejamento do que você vai apresentar, porque o que a gente percebe às vezes? Tem muita gente que fala, vou para as redes sociais e começa a postar conteúdo. E não é só isso. Você precisa, assim como em qualquer tipo de comunicação, você precisa ter uma base, você precisa ter um planejamento e você precisa conhecer o público que você está atingindo. Quer dizer, qual o público do seu produto? E em alguns momentos você vai perceber que a resposta consegue te levar para novos públicos, inclusive. Você começa a perceber que a interação não está só naquele foco que você tinha. A gente costuma citar de exemplo os games, né? Todo mundo fala, game é coisa de jovem. Não é. Isso eu tenho certeza que não é. Tem conheço games... um monte de gente da minha idade. Sim. Eu não jogo, não tenho... mas eu conheço que é viciado nisso e joga muito. Joga muito, tem diversos tipos de jogos. Então, muita gente começou a aprender que é possível fazer divulgação dentro de jogos, em plataformas de jogos, em eventos de jogos. Para isso, você precisa conhecer esse público, para você usar a linguagem dele, porque isso também é importante. Você tem que ter a linguagem para cada público, porque não adianta você chegar, o seu produto ser para terceira idade, você chegar cheio de gírias, porque você realmente não vai atingir esse público. Mas ganhou um vulto muito grande, realmente. Então, e dessas redes todas, eu estava conversando com um sucessor de uma empresa e ele falou que o pai dele é muito resistente às redes sociais, que a empresa precisa disso, tem necessidade, eles fizeram internamente, porque as pessoas mais antigas, eu vou dizer da minha idade para frente, a gente tem uma certa resistência, né? Agora eu tenho uma filha na empresa, as coisas vão caminhando normalmente. E ele estava conversando comigo e falou assim, como é que eu quebro... Olha, até um cliente pode falar aí, quem sabe, né? Quem sabe. Como é que eu quebro essa resistência dessas pessoas mais antigas, entendeu? Para falar da importância da rede social. Porque ele acha que isso é jogar dinheiro fora. Então, eu acho assim, a primeira coisa que você tem que ver não dá para fazer a coisa caseira. Tá? Porque a coisa caseira, em determinado momento, você perde a sequência.
Então, em redes sociais, periodicidade é uma coisa importante. Então, se você pega, é muito comum, falar assim, tá bom, vamos tentar. Pega ali a menina do RH, que ela sabe mexer com essas coisas, ou então a sobrinha, a prima, e vamos colocando. O que vai acontecer? Essa pessoa tem outras tarefas. Então, ela vai acabar não tendo tempo de dar andamento nisso. Aí vai passar um tempo e você vai falar, tá vendo como não fazia diferença? Vendo como não resolve? Perfeito. Mas não é que não resolve, você não fez direito. Então, se você pega uma pessoa exclusiva para fazer isso, que entenda sobre o que ela está fazendo, qual o primeiro passo? Analisa o seu concorrente. Tudo não é concorrência hoje em dia? Tudo é concorrência. O que seu concorrente está fazendo? Seu concorrente está aparecendo? Quantos seguidores o seu concorrente tem? Quer dizer, se ele tem um número bom de seguidores, é porque as pessoas estão interessadas no conteúdo que ele está apresentando. Então, assim, para as pessoas mais teimosas, digamos assim, mais resistentes... Obrigado pela dica, que essa veio direto. Para as pessoas mais resistentes, às vezes é preciso você mostrar, porque é muito aquela coisa de eu tenho que ver para crer. Então, começa mostrando o que a sua concorrência está fazendo e o quanto ela está aparecendo mais do que você. E a partir daí você tem o primeiro passo para convencer. Aí, o resistente... Sim. Ele sempre é aquele cara que não dá braço a torcer, né? Mas depois que ele vê, que ele começa a ver, ele vai falar assim, tudo bem então, vamos tentar. Então, o vamos tentar, você só tem essa chance. Então, começa direitinho. Contrata uma empresa, contrata uma pessoa que entenda, monta uma estrutura, cria um storytelling. O que é um storytelling? Eu ia perguntar isso, explique lá para as pessoas entenderem. Você tem que criar uma historinha, na verdade. Eu também não sabia o que era, mas depois então, na verdade, é quase como uma historinha. Você tem que criar para quem eu estou falando, por que eu estou falando, como eu estou falando, onde eu quero chegar, quais são os meios que eu vou usar para isso. E aí, a gente sempre tem que entender que é melhor começar por baixo. Vamos começar pelos mais simples, Facebook, Instagram. Aí, eu tenho um conteúdo que é mais voltado para um público mais executivo, aí eu vou para o LinkedIn. Se não, vamos começar Instagram, Facebook, divulgar produto. Vamos Instagram e o Facebook. Eu quero fortalecer a minha marca. Aí a gente pode trabalhar os três. Perguntar a marca. Quando você quer fortalecer a sua marca, quando você quer registrar a sua marca mesmo, você tem que fazer os três. Só que você não vai usar a mesma linguagem para os três, porque são públicos totalmente diferentes. No Facebook, você acaba, às vezes, tendo um conteúdo um pouquinho mais extenso. E não entendo extenso aquele textão, tá, gente? Um pouquinho mais extenso. No Instagram, você já precisa ter muita imagem. A imagem tem que falar por você. Porque, por exemplo, você inicialmente, se você não tem uma página profissional, você não consegue ter os links ativos. Ana, vamos só dar uma pausa, nós já vamos continuar já, tá bom? Tá, joia. Parabéns pela explicação, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, Ana. Seu raciocínio sobre o que a gente estava falando do Facebook, Instagram, da marca. Porque depois eu queria, inclusive, já complementando, uma das grandes coisas que a gente vê nas grandes empresas, fortalecimento da marca nas redes sociais. Uhum. Como é que é esse empresário que ele pode fortalecer a marca dele e de que forma? Eu sei que você está dando toda a dica, mas é legal porque o cara vai olhar e falar assim, eu vou chamar a Ana. Depois de você terminar esse raciocínio, fortalecimento da marca. Essa é uma das coisas que também perguntaram, porque antigamente a marca era você estar num logo, alguma coisa, participando, porque os eventos hoje, agora voltaram, mas antigamente os eventos ficou muito internet, essas coisas, o fortalecimento da marca depois. Fortalecer a marca é uma coisa que é muito gradativa. Então, assim, ninguém imagine que você vai entrar nas redes sociais e a sua marca vai ser bombando. Ela até pode acontecer isso, mas também pode ser muito temporário e daqui a pouco ela desaparece. Então, para você fazer um trabalho que ele seja crescente e permanente, você precisa estudar como você vai fazer isso. Lógico, você tem que aparecer, você tem que estar em todos os lugares possíveis, mas você tem que estar em todos os lugares, não simplesmente o seu nome.
A marca, ela tem uma estrutura atrás dela. A marca, ela traz uma missão, ela traz uma proposta, ela traz um princípio, ela traz deveres, ela traz tudo isso. Então, hoje em dia, é muito comum você falar assim, ESG, sustentabilidade. Sim. Todo mundo fala de sustentabilidade. Mas o que é ser sustentável? Então, você precisa mostrar, pelas suas atitudes, pela sua política interna e externa, para aquele público, como é que você trabalha sustentabilidade, por exemplo. Então, não é simplesmente mostrar o seu produto, é mostrar que o seu produto é sustentável, mostrar que o seu serviço é sustentável, mostrar que você está engajado em ações sustentáveis. Então, tudo isso é fortalecimento de marca. Então, não é tão simples, não é só dizer assim, olha, essa caneca é muito bonita, a porcelana dela é perfeita. Não, essa caneca é bonita, mas ela não usa trabalho escravo. A porcelana dela não usa materiais que poluem o meio ambiente. E tudo isso tem que ser passado, e tem que ser passado de forma clara. E daí, uma coisa é aquilo que você fala e outra coisa é o que você faz. O seu fazer tem que comprovar o que você está dizendo. Porque se o seu público, e hoje as pessoas estão cada vez mais engajadas e cada vez mais preocupadas e mais críticas, se ela encontrar um deslize seu, aí você vai ter que administrar crise. Aí já é outra área. Então, aproveitando, a gente estava falando da marca, falando das coisas, eu não sei se é possível, mas mais ou menos no que você faz, existe prazo para eu poder, mais ou menos, eu sei que não tem o certo, o errado, senão eu acertava na loteria, mas ao mesmo também que me perguntaram, qual o prazo estimado para eu poder entrar nas redes sociais, lógico, nada vem do dia para a noite, a gente sabe disso, num planejamento em que eu consiga mostrar quem eu sou. Quando você tem uma estrutura bem planejada, quando você se preparou para isso, geralmente em 6 meses, em 1 ano, você já conseguiu construir esse roteiro, que aí caminha naturalmente depois. Porque o início, você tem que começar esse planejamento, começar a falar, você tem que responder, porque as pessoas acham que rede social é só postar, mas não é, você tem que responder. As pessoas, elas fazem perguntas, elas interagem com a sua publicação. E você tem que estar atento para responder isso. E é nessas respostas, às vezes, que você vai pegando esse feedback de coisas que você, olha, realmente isso aqui eu posso melhorar sim, eu posso ampliar, talvez eu não esteja mostrando tudo que eu deveria, ou talvez eles não estejam me entendendo como eu gostaria. Então, entre 6 meses e 1 ano para você ir amadurecendo isso, e aí depois é só dar sequência. Aí você falou de uma outra coisa que eu ia te perguntar, gestão de crise. Uma vez eu estava vendo na internet, porque hoje as coisas, todo mundo posta qualquer coisa. Qualquer coisa. E uma empresa não contratou uma pessoa, o cara tinha passado em tudo e tal, porque ele tinha mais de 45 anos. Uns dizem que é discriminação, eu falei, não vou nem entrar, mas eu sei que isso gerou um boom na internet, nessas redes sociais todas, e aí gerou um problema para a empresa de imagem negativa, sim, de fornecedores falarem, até de fornecedores falar assim, ó, só volto a vender para você o dia que você se atualizar. Como é que eu cuido dessa gestão de crise brava, vamos chamar assim? Primeiro assim, né, a gente... analisando essa questão como você colocou, tem muita coisa errada, né? Tá errada a formação das equipes. Porque se a empresa não pega pessoas acima de 45 anos, por que selecionou? Porque quando você seleciona, tem a idade, para começar, né? Mas pulando essa parte... Ou não tinha também, porque às vezes as pessoas não colocam para não ter problema de preconceito. Mas quando a pessoa chega, não vi, né? De verdade, Mas, assim, o primeiro passo, ser honesto. Você tem que ser honesto, tem que reconhecer o seu erro e tem que pedir desculpas. E o pedir desculpas não é simplesmente ir lá e falar, olha, me desculpa porque eu fiz isso. O pedir desculpas é, olha, desculpa, nós realmente tivemos um procedimento errado, nós já estamos nos reestruturando para rever isso. Como? Aí você tem que mostrar como você está fazendo. Sabe, não, olha, a gente está treinando as nossas equipes, a gente chamou um consultor aqui que está nos mostrando as vantagens e as desvantagens de você pegar um profissional mais maduro, nós descobrimos que realmente para tal área, talvez esse profissional não seja indicado, mas para outras ele é. Então é uma questão de você agir limpamente, porque é isso que o público espera de você, que você seja honesto,
você seja sincero, mas isso tem que ser, assim como a missão, você tem que ter sinceridade e executar isso. Porque às vezes o que você está fazendo aqui é diferente da missão que está lá escrito da missão na que parede. Tá lá, né? Exatamente, porque aí você vai pegar e falar assim, olha, eu vou aqui, peço minhas desculpas, não sei, mas não mudou nada lá dentro. Amanhã, alguém vai olhar e falar assim, nossa, mas você não tem nenhum funcionário. Não, o próprio funcionário diz que não mudou, sai de lá revoltado ou qualquer coisa assim. Você precisa realmente entender qual é a sua realidade, qual é o seu nicho de atuação, como os profissionais mais velhos se encaixam, se eles se encaixam ou não, e ser sincero. E ir às redes sociais e mostrar o que você está fazendo. Ó, nós estamos fazendo isso para rever esse quadro, para mudar essa filosofia da empresa que talvez esteja errado, que nós percebemos que está errado por isso ou por aquilo. Então, não existe outro caminho. Bom, Ana, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Você sabe que você aqui é muito bem-vinda sempre, você conhece muito. Eu queria que você deixasse um recado ali para o nosso assinante, a importância das redes sociais e o futuro dela. A pergunta é para você responder em 1 minuto. Ela continue cada vez crescendo mais ou ela vai... Existe a possibilidade de voltar? Eu estou perguntando, eu tenho até meu, mas eu quero que você diga a sua. Olha, 1 minutinho que você tem. Hoje as redes sociais elas estão muito fortes, só que, assim como qualquer outra coisa, hoje elas são ágeis. Então, o que acontece? Pode ser que amanhã você fale assim, o Facebook não existe mais, mas vai ter surgido outra plataforma, outra rede para substituir. Como o TikTok está substituindo o Instagram está se remodelando por causa do TikTok. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, mas ela é rápida, ela vai mudar e ela vai evoluir com o tempo. Vixe, Maria. Aninha, querida, meu amor, obrigado por você Obrigada ter vindo. A você. Manda um grande beijo e abraço pro Mauro. O nosso livro aqui para você. Melhor livro de empresas familiares. Obrigado. Os amigos valem tudo. Ana, de verdade, obrigado pela atenção, pelo carinho de você ter vindo. Eu acho que foi um show, sua entrevista. Acho que vai ajudar muita gente. Eu espero que sim. Não, certeza que vai. A Ana é uma grande empresária na área de comunicação. Ela tem conhecimento. Eu falo isso de verdade, sem o menor problema. Senão não estaria falando. E se vocês querem conhecer um dos produtos que ela faz, Sindicato e Ação e Revista Empresa Familiar. Ana, muito obrigado. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site ou siga-nos nas redes sociais. Até a próxima.